Para mim é sempre um privilégio pregar. Eu espero morrer pregando. Porque quem reparte e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Então, todas as vezes que eu prego, eu acho que aquele jovem que trouxe os 5 pães e os 2 que Jesus multiplicou, não está escrito na Bíblia, não, mas eu acho que ele levou um dos cestos que sobraram, ele levou para casa. Porque isso é verdade. Quem prega, quem reparte o pão, a palavra, leva a melhor parte. Então, eu já fui muito abençoado hoje pela manhã. Quem que esteve aqui pela manhã e recebeu o convite para voltar agora à tarde, que voltou? Um bom grupo. Que eu falei, disse que eu ia falar agora sobre o meu maior fracasso, não foi? O nosso maior fracasso, a oração. Esse vai ser nossa conversa agora. Eu tenho alguns questionamentos para começar. Por que oramos tão pouco? Eu parto da premissa de que a maioria de vocês são como eu. E eu acho que eu oro muito pouco. Orar mesmo, não é rezar não. Rezar é fácil, papaguear. E eu vejo que nós criticamos bastante os católicos por causa daquelas coisas esquisitas, aquelas rezas esquisitas, aqueles terços, Ave Maria, Pai, aquela coisa mais mecânica e esquisita, mas muitos de nós estamos rezando. Se for gravar a oração de um irmão e depois repeti-la, vai ver que é igual, mesma ladainha. Orar é muito difícil, rezar é fácil. Mas a oração é um tremendo desafio. E eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos hoje, porque eu tenho grandes dificuldades que eu acho que todo mundo tem e não confessa que tem. Por exemplo, por que temos de ficar pedindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa? Oramos pela mesma coisa todos os dias, não é assim? É assim com vocês? Não seria muito estranho que um filho chegasse para você todos os dias, pai, eu quero uma bicicleta, de manhã, de tarde, pai, eu quero uma bicicleta, no outro dia levantava você, pai, eu quero uma bicicleta, você achar que seu filho endoidou, não é? Mas não é assim que a gente faz. Por quê? Deus fica estranho. Por que temos de orar segundo a vontade de Deus? Não há crente que não conheça esta afirmação das Escrituras, de 1 João, que diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. O negócio projeta ali, né? É só aqui também. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito. Aí nosso raciocínio segue o seguinte curso: se eu tenho de orar segundo a vontade de Deus, então por que eu tenho que orar? Nós não paramos para refletir, porque a lógica vai me dizer o seguinte: se eu tenho que orar segundo a vontade dele, se for vontade dele, ele vai fazer, se não for, não vai, que diferença faz orar? Nós não verbalizamos isso, mas sentimos isso, e por isso não oramos. Outra coisa mais estranha que Jesus falou para a gente orar, na oração que Ele ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, né? O que você está pedindo? Você está pedindo para Deus o seguinte:
Deus, faça o que o Senhor quer fazer. É esquisito, não fala a verdade, fala a verdade. Eu pedi para Deus fazer o que Ele quer fazer. É isso que nós estamos orando. E por isso não oramos, papagueamos, repetimos sem entender o que estamos falando. Isso é reza. Ficar sem comer. Qual a importância disso? De jejuar. Para quê? O que Deus ganha de eu não comer? Será que entendemos isso ou praticamos um tipo de penitência católica? Pensamos o seguinte: se eu me abster do alimento, Deus me fica devedor, eu estou sofrendo, olha Deus como eu estou sofrendo, passei o dia sem comer, então o Senhor é obrigado a me responder. Será que é isso que nós entendemos? A grande maioria aqui, não jejua nunca. E numa churrascaria a gente gosta. Eu fui hoje com o pastor, maravilha. Mas jejuar parece estranho. Concorda comigo, gente? Por que jejuar? Bem, essas são as minhas inquietações. Eu espero não trazer maiores problemas, eu espero trazer soluções. Porque no meu entender a oração é a arte de penetrar nos mistérios de Deus para sermos seus parceiros naquilo que Ele quer realizar. Deus, pela oração, nos chama a um trabalho de parceria com Ele. E para tanto precisamos ter aqui hoje alguns esclarecimentos. Eu anotei 7, ou melhor, 5 esclarecimentos que eu quero trazer aos irmãos. Primeiro, Deus tem vontades que não se realizam. A vontade de Deus não se realiza automaticamente. Vou lhes dar alguns exemplos. Em Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 30, Deus fala assim através do profeta: busquei entre eles alguém que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, por isso derramei sobre eles o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Você entendeu o versículo? Deus está dizendo que Ele buscou alguém que estivesse na brecha clamando: juízo não, misericórdia. Busquei alguém que estivesse na brecha entre mim e este povo, mas não tinha ninguém. Eu fui obrigado a derramar juízo. Ele não queria derramar juízo. E ele, por um mistério não revelado, precisava de alguém na brecha pedindo misericórdia e não juízo. Quer dizer que a vontade de Deus nem sempre se realiza. Começa a melhorar agora o negócio de orar segundo a vontade dele. Olha esse texto de Paulo a Timóteo. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso vai acontecer? Quer dizer que há uma declaração nas Escrituras de uma vontade de Deus que não irá acontecer. Está claro? Então esse é o primeiro esclarecimento. Deus tem vontades que não se realizam. Segundo esclarecimento. A oração tem duas fases.
A primeira fase é a fase do discernimento da vontade de Deus. Nós começamos a orar por uma coisa. Não sabemos se aquilo é da vontade de Deus ou não. E nós começamos a orar. Se aquilo é a vontade de Deus, vai crescer dentro de nós. Aquilo vai aumentar dentro de nós. Aquilo vai crescer de tal maneira que ficamos impossível de não orar por aquilo. Mas se algo não é da vontade de Deus, começa a arrefecer, começa a morrer e desaparece. Por exemplo, é da vontade de Deus curar sempre? É ou não? Alguns crentes entendem que sim. R.R. Soares entende que sim. O profeta, o apóstolo Valdomiro entende que sim. E pregam isso. Mas a Bíblia não autoriza eu dizer aqui hoje que Deus quer curar sempre. Deus intervém e cura hoje, mas não cura sempre. Nem nos dias de Jesus ele curou sempre. Ele entrou num lugar, no tanque de Betesda, onde havia uma multidão de cegos, coxos e aleijados. Ele foi lá e curou um. Deixou o resto lá, cego, coxo e aleijado, e foi embora. Paulo, escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, disse o seguinte: Timóteo, tome um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Ele não disse, tome posse da cura que Jesus levou sobre si na cruz. E ele disse, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Ele não curou todo mundo. E Deus usou este homem de uma forma fantástica em muitas ocasiões da sua vida. E muitos acham que isso foi mais no começo da vida dele, que no fim ele estava sem fé. Mas no fim da vida dele, estava sendo levado para Roma como preso. O navio afundou e eles foram naufragar na ilha de Malta. E lá na ilha de Malta estava havendo uma epidemia de disenteria. Públio, o governador daquela ilha, estava gravemente enfermo. E Deus levou Paulo lá e Paulo o curou. Todos os moradores da ilha vieram e todos foram curados. Mas ele não fez isto sempre. Nem o próprio discípulo dele, Timóteo, mais chegado, ele curou das frequentes enfermidades no estômago. Então Deus não cura sempre, não. Tiago diz assim, está alguém entre vós doente? Chame quem? Chama aquela tia abençoada, aquela irmã que ora no monte. É isso que diz Tiago? É? Aquela tia poderosa na oração, é isso que diz Tiago? Chame quem? Os presbíteros, os homens que estão investidos de autoridade. E estes homens unjam o enfermo com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Que oração da fé é essa? Irmãos, nós não produzimos fé. Por isso que às vezes é estranho certos grupos, quando oram pela enfermidade de alguém, o jeito de orar já começa esquisito. Começam a levantar a voz e a gritar, porque acham que essa forma emocional irá produzir fé. Nós não produzimos fé. Fé é reação a uma revelação. Lembram de Pedro entrando em Jerusalém? Lá estava o homem paralítico lá. Ele chegou lá e fez uma reunião de oração. Previamente, entrando na cidade, Deus falou com ele. Eu penso assim, Deus falou com ele, levanta o homem. E eu acho que ele questionou Deus. Mas Deus, aquele homem está paralítico, eu sei há mais de 20 anos, eu conheço ele. Levanta o homem. E chegou lá que ele não teve jeito de escapar. Ele falou, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda.
E o cara pulou e andou, nem fez reunião de oração nenhuma, nem pediu nada, porque Deus havia dado já para ele a palavra da cura. Nosso segundo filho nasceu no Piauí. Nasceu com os 2 pés tortos e com torcicolo congênito. Nós tivemos que vir para São Paulo para o tratamento dele, porque lá o tratamento era banha de carneiro e gordura de arraia. Tivemos que vir para o tratamento dele, os pés foram engessados com 19 dias no Hospital das Clínicas, e passou 4 anos no Hospital das Clínicas, passou por 3 cirurgias para corrigir os pés, mas nesse período, enquanto os seus pés estavam sendo tratados, o pescoço não resolvia, a cabeça dele estava ficando deformada, porque ele ficava só numa posição, não adiantava, fazíamos escoras e não tinha jeito. Um dia estávamos orando, sabe quando você está no fim da linha, aí é que a gente ora mesmo, no fim da linha, eu falei, Senhor, o que fazer com esse menino, não aguento mais. Eu ouvi uma voz, que falou comigo, audivelmente, uma voz, falou assim para mim, por que você não me pede para curar o pescoço dele? O que vocês acham que eu tinha que fazer? Senhor, cura o pescoço do Guilherme. Plim, 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 plim. Na hora não tinha mais nada. É aquilo que Tiago chama de oração da fé. Foi uma oração ditada, revelada. Não foi eu que produzi fé, não. Isso que Tiago chama de oração da fé. É uma manifestação de cura que Deus dá. Mas o pé não foi assim. A minha mulher, depois que curou o pescoço, porque o pescoço curou lá no 1º ou 3º mês, sei lá, ela começou a pedir o pé. Senhor, foi tão simples curar o pescoço, cura esse pé agora. E cura o pé, e cura o pé, e cura o pé, e não curou o pé. Levou 4 anos para curar os pés. E o mesmo Deus que curou aquele pescoço de forma sobrenatural, curou os pés usando a medicina. Mas foi Ele. Nós atribuímos a Deus só o pescoço, mas a medicina nós não atribuímos. E a palavra diz que Deus é quem sara todas as enfermidades. Usando o remédio ou não usando o remédio? Sendo feita uma cirurgia ou sem nenhuma cirurgia? Tudo é Ele. Nosso 4º filho estava morrendo de uma doença incurável chamada mucoviscidose. Não podia comer nenhum tipo de proteína, o organismo não retinha proteína. E ele estava morrendo, raquítico, igual aquelas crianças que a gente já viu de Biafra, secando. E eu estava dormindo, minha esposa estava desesperada, orando por ele de madrugada, e ela ouviu uma voz. O menino está curado. Ela levou um susto. Não foi ela pensando alto, não, foi uma voz que falou com ela. Aí ela raciocinou assim, bom, Senhor, se ele está curado, eu vou dar uma mamadeira para ele. Era proibido fazer isso, ele podia morrer. Ela foi lá e fez uma baita mamadeira com tudo que tinha direito, porque era colocar o leite que saía atrás quase direto, sem parar. Ela deu uma mamadeira para ele, ficou observando, não aconteceu nada, deu mais. E foi observando, né? Tocando leite no menino. E ele comia vorazmente, desesperado. Daí a 15 dias tínhamos que voltar ao hospital para acompanhamento que a médica fazia. Quando chegamos lá, ela falou, mas esse menino está maravilhoso, o que a senhora está fazendo com ele? Eu estou dando uma madeira para ele. A senhora é louca, você podia ter matado seu filho. Aí a Débora falou, mas então o que eu faço? Continua, vai. É o maior lá de casa e não pode faltar leite na geladeira. Um bezerro. Isso foi revelação. Não fomos nós que tínhamos muita fé. Eu já vi coisas no meio da igreja evangélica de chorar. Eu era pastor aqui em São Paulo. Entrou 2 irmãos com uma doença deformante, horrível, horrível. Aí uma irmã meio espiritosférica que tinha lá na igreja levou aqueles 2 lá para uma sala e gritou, expulsou tudo quanto é tipo de demônio, que alguns acham que antes de orar para curar tem que limpar a área.
e mandou todo mundo embora, tudo mais, e aí orou piedosamente pela cura deles, e aí declarou: vocês já estão curados agora, em nome de Jesus. Aí eles saíram curados, em nome de Jesus. Ele falou: agora vocês têm que tomar posse. Saíram pior, saíram com culpa. Nós cremos. Olha, todo mundo falou aleluia quando falei dos meus filhos que foram curados. Mas nós temos um outro filho que nós oramos por ele há 30 anos e ele nunca foi curado. E o nome dele é Rafael, que significa Deus que sara. Eu já passei isso na cara de Deus, falei: é o nome do senhor que está em jogo, não é o meu não. Se o senhor não curar esse menino, o senhor está com problema, porque ele leva o teu nome, mas até hoje não convenci Deus. Não entendo isso. Deus nunca falou: o menino está curado, nunca falou. Mas eu continuo pedindo. Então a primeira fase da oração é de discernimento. Mas vamos supor que algo se firmou no seu coração e você tem orado por aquilo. Não significa que a vontade vai ser feita. Por quê? Porque nem toda vontade de Deus se realiza. Por quê? Porque existe oposição. Mas antes de falar da oposição, eu queria deixar com os irmãos uma revelação fantástica das Escrituras. Quando a palavra de Deus fala em 1 Timóteo que Deus quer que todos sejam salvos, significa, meu irmão, que você pode orar pela conversão de uma pessoa ciente de que Deus quer que ela se converta. Seu pai, seu tio, sua mãe, seu filho, quem quer que seja, Deus quer. Mas não vai acontecer automaticamente, porque a segunda fase da oração é de batalha espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes, porque a nossa luta não é contra gente, não é contra pessoas, é contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Nós estamos numa luta contra principados e potestades, diz o apóstolo Paulo, na atmosfera ambiente. Regiões celestes não são as galáxias distantes, é aqui ao nosso redor. Nós estamos numa luta contra poderes espirituais que nos circundam. E esses poderes podem impedir que a vontade de Deus se realize. É isso que é complicado. Nós vamos ler 2 textos do Velho Testamento que deverão nos ajudar. Abre em Êxodo, capítulo 17. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram no cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Olha só, gente. Moisés mandou Arão descer para pelejar contra Amaleque e chamou 2 companheiros para ir para o monte. Agora, esse negócio de orar no monte, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem a mística do monte, gente. Tem os crentes aqui, você já orou no monte, meu irmão? Porque eu acho que orar no monte é um negócio meio especial. Lá perto da igreja da 8ª Presbiteriana, no Monte do Palmares, fica assim de crente.
Assim de crente. E a crentalhada do lá e gente vendendo pipoca. Olha a pipoca, amendoim, quem quer? E os crentes lá orando. Por que Jesus subia no monte para orar? Para ficar mais perto geograficamente? Era para ficar sozinho. Moisés subiu no monte aqui por quê? Porque do monte eles viam o vale onde estava se travando a batalha. E Arão e Hur subiram de colegas. Moisés, não há lugar nenhum na Bíblia que manda a gente fechar os olhos para orar. Nenhum lugar. Mas em 1 Timóteo, Paulo diz que nós devemos orar levantando mãos santas. Sabe por quê? Porque eu acho que a maneira como eles oravam é assim, ó, clamando. Moisés está lá no monte clamando, e Arão e Hur estão observando. E fizeram uma observação científica. Eles perceberam que enquanto Moisés orava, Josué prevalecia contra Amaleque. Mas de repente, olhando lá embaixo, Amaleque está dando em Josué, e percebiam que Moisés não estava orando. Eles fizeram uma correlação e perceberam que o que determinava a vitória no vale era a oração. Aí se juntaram a Moisés e mantiveram suas mãos erguidas até Josué prevalecer. Está melhorando o negócio? Tá? Agora olha outro texto. Daniel capítulo 9 e 10. No capítulo 9, Daniel faz uma descoberta. Daniel foi levado para o cativeiro por Nabucodonosor. Você se lembra espero que lembre da história. Nabucodonosor levou os jovens, levou a nata para o cativeiro. E Daniel fazia parte desse grupo. Esse cativeiro tinha sido profetizado por Jeremias. E lá no cativeiro, Daniel capítulo 9, ele encontra um rolo do profeta Jeremias. Caiu em suas mãos, lá no cativeiro. E no capítulo 9 diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele está analisando a profecia e sabe o que ele descobre? Que os 70 anos tinham passado. E eles continuavam no cativeiro. E ele começa a orar. Vale a pena você ler em casa esse capítulo. Ele começa a orar e a confessar os pecados do seu povo. Quer dizer que a vontade de Deus não aconteceu automaticamente. Alguém começou a clamar. E no capítulo 10, ele fica 21 dias em oração e jejum. 21 dias. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No versículo 10 ele diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, ele é Gabriel, o anjo, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Caramba! Ele começa a orar algo que é da vontade de Deus. A resposta foi imediata. Mas por que demorou 21 dias? O anjo era lerdo? Ou o céu era muito longe?
Porque demorou. Diz, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração. Daniel estava orando algo que era da vontade de Deus. Ele começou a orar, a ordem foi expedida imediatamente. Mas por que demorou? Diz aqui, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui estou eu. Quem era esse príncipe do reino da Pérsia? Uma potestade maligna que dominava o governo da Pérsia. Resistiu ao anjo, impediu ao anjo. E o que levou o anjo a vencer? Daniel de mão erguida, 21 dias. Miguel, príncipe de Israel, veio e eles obtiveram vitória sobre os reis da Pérsia. Quer dizer que o diabo tem poder de resistir a Deus. Você tem poder de resistir a Deus? Tem. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos resistindo a Deus. Sabia? Todo mundo aqui resiste a Deus em algum ponto. Porque Deus nos fez um ser à sua imagem e semelhança, e isso significa que somos um ser livre. E você tem resistido a Deus na sua vida. E o diabo tem poder de resistir a Deus, resistir aos anjos. E Deus precisa das nossas orações. Uma terceira compreensão, esclarecimento, é que nossas orações fortalecem os anjos. Frank Perret, no seu livro O Mundo Tenebroso, nos dá essa ideia. Nossas orações dão gás para os anjos nessa luta, que a palavra diz que nossa luta não é contra a gente, é contra poderes espirituais que nos circundam, forças malignas. E quando nós oramos, nós estamos dando força para esses anjos nessa peleja. E eu quero só dizer aos irmãos, por inferência, que se as nossas orações fortalecem os anjos, como vimos em Daniel e Êxodo 17, os nossos pecados fortalecem os demônios. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos dando gás para os demônios. Porque quando nós pecamos, nós estamos dizendo não para Deus e sim para o diabo. Todo e qualquer pecado não passa disto. Nós estamos afirmando uma resistência à vontade de Deus. Então, os irmãos, nós temos que perceber a seriedade do pecado. Muitos de nós somos levianos com o pecado. Pode deixar a criança, gente, ela não vai ser espancada nem nada, não. Presta atenção nela, não. Vejam bem, nós somos levianos para com o pecado porque nós não percebemos a seriedade do que é pecar. Quando pecamos, nós somos separados da videira. E o poder de Deus não se expressa através de nós. Aí é o que eu chego agora no jejum. Abra em João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Olha o que Jesus está falando. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
Quem falou isso foi Jesus. Eu tinha grande conflito com esse texto. Houve uma época que foi desenvolvida aqui no Brasil uma teologia da impecabilidade. Porque só a impecabilidade parecia explicar esse texto. O que é permanecer na videira? Parecia que era não pecar. Mas como ensinar que as pessoas não pecam mais? Se primeiro João diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Chamamos Deus de mentiroso, porque Ele diz que nós pecamos. Então o que é permanecer? Se não é impecabilidade, o que é permanecer? O que levou Moisés, ou melhor, Josué, a prevalecer contra Amaleque? Foi a permanência longa, o tempo, porque Moisés estava orando, os braços cansavam, ele parava, Amaleque prevalecia. O que levou Josué a prevalecer? A duração, o tempo de permanência. Não sabemos quanto tempo, se foi um dia inteiro, que ele ficou lá, e Arão e Ur sustentando-lhe as mãos, até que Josué prevalecesse. Mas o que é evidente, que foi um tempo longo. Então me parece que João 15 está dizendo que nós temos que ter tempos longos de permanência na videira, e isto que é o jejum. Vocês se lembram que Jesus desceu do monte da transfiguração? Lá no monte da transfiguração, seu rosto brilhou, suas vestes se tornaram maravilhosas. E Pedro, Tiago e João estavam lá e ficaram tão maravilhados que falaram: vamos ficar morando por aqui, que aqui está bom demais. Não foi? Aí eles desceram. Quando Jesus desceu, os outros discípulos estavam lá embaixo derrotados, porque não haviam conseguido expulsar o demônio de um menino que ficava endemoniado. Aí Jesus foi chegando e botou o diabo para correr. Aí os discípulos chegaram para ele e falaram: por que nós não conseguimos? Aí Jesus disse: porque esta casta só se espelhe com oração e jejum. Mas como funciona isso? Como é que eu vou saber que hoje à noite eu vou enfrentar um demônio encasquetado, que eu tenho que estar em jejum? Não funciona. Mas sabe o que aconteceu lá? Que os discípulos começaram a lutar e viram que aquela turma era brava, porque tem demônios e demônios, tem uns fajutos e tem uns mais bravos. Eu me lembro que uma época da minha vida eu estava frustrado demais, que nunca havia me defrontado com um demônio. Eu via pessoas falando de experiência de expulsar o demônio, eu nunca tinha me defrontado com ele. Eu era pastor em Birigui, interior de São Paulo. Aí eu estava viajando na época do Finados, e a igreja lá fazia pregação no cemitério na ocasião do Finados. E eu estava viajando. Quando voltei, eu soube que uma mulher endemoniada botou a crentalhada toda para correr no cemitério. Aí quando eu soube disso, eu cheguei de viagem e fui lá na casa da mulher. Morava em Clementina, uma cidadezinha próxima. Fui lá. Falei: é hoje. Levei um irmão comigo. Cheguei lá, toquei na porta. Veio o marido, disse: o que o senhor deseja? Eu sou pastor da Igreja Batista e eu soube o que aconteceu aqui no dia de Finados, eu estou aqui, quero conhecer a sua esposa. Ele falou: aguarda um pouquinho, eu vou chamá-lo. Aí ele veio com a mulher, e a mulher veio com um ar de uma pessoa oprimida, de cabeça baixa assim, um semblante triste. Eu nunca tinha tido experiência nenhuma com demônio. Aí eu botei a mão no ombro dela assim, levei um choque, pum, um negócio esquisito, já começou estranho. Aí uma voz começou a falar, uma voz diferente, assim: mas eu não quero sair dela. Ele falou: mas vai ter que sair já, em nome de Jesus. Então, tchau. E saiu. Fiquei frustrado. Pensei que ia ter um pega.
Aí a mulher contou que fazia mais de 15 anos que ela vivia oprimida e ficou liberta. Então tem um demônio fajuto, mas tem uns bravos. Esses discípulos aqui pegaram Jesus assim: esta casta só se expele com oração e jejum. O que significa? Os discípulos começaram a orar por aquele menino endemoniado, a lutar, mas chegou a hora do almoço, deixaram e foram comer. Jesus está dizendo que para vencer aquela batalha, tinha que ficar agarrado ali, não fazer mais nada. É como numa trincheira, você está na guerra, o inimigo está chegando, você está ali, você não fala: opa, hora do almoço, vamos parar um pouquinho para comer, depois de briga de novo. Não é assim. Esquece almoço, esquece tudo. A Bíblia fala de 3 tipos de jejum: jejum de comida, jejum de sexo. Marido e mulher têm que parar para se dedicar, por causa de ter uma batalha pela frente. E jejum de sono é concentração, é perseverança, é tempo longo. Aí eu comecei a compreender João 15. Permanecer de mãos erguidas, pedindo a vontade de Deus. Aí eu e minha esposa começamos a orar. Nunca oramos como temos orado esses 2 últimos anos. Minha mulher sempre chamando eu para orar e eu só escapando. Fazia umas rezinhas de vez em quando. Mas agora Deus começou a nos levar a orar mesmo. E oramos horas, pedindo: vem o teu governo, vem o teu reino, vem o teu governo sobre essa situação, e faça a tua vontade. E a Bíblia diz que Deus quer. Então nós oramos por pessoas não convertidas, pedindo que Deus: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, de que essa pessoa seja salva e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nós estamos orando assim por pessoas, e esse final de ano 2 pessoas se renderam, inclusive meu neto de 7 anos. Nós estamos orando por ele, pela mãe dele que não é convertida, e ele está em casa esse mês, e ele falou: vô, o que é receber Jesus? Aí eu expliquei com todas as ilustrações possíveis. Aí ele falou assim: isso é só para gente grande? Eu falei: não, qualquer idade. Então eu quero agora. Meu neto de 7 anos. Gente, sabe o que a palavra diz? Que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, qual é o maior ministério que nós temos? Interceder por pessoas que estão prisioneiras. Eu estava falando isso numa reunião de pastores. Depois um pastor muito conhecido, se eu falar o nome dele aqui, vocês sabem quem é. Ele foi orar e ele falou: alguém foi orar, não foi ele não. Aí depois da oração ele falou assim: gente, eu tive uma visão. E quando nós começamos a orar, parece que tinha uma cortina assim de demônios impedindo a luz de chegar nas pessoas. Quando nós começamos a orar, começou a esgarçar essa cortina e a luz começou a penetrar e a chegar nas pessoas. Esse é o nosso ministério maior. Você tem pai, tio, mãe, filho, amigos que não são convertidos? Você tem que começar a levantar mãos santas em intercessão por essas pessoas. Trazer o governo de Deus para a vida dessas pessoas. Vai haver luta. Não vai ser fácil. A primeira grande condição é permanência. E permanência tem a ver com o jejum. E o jejum tem a ver com o tempo em que você está muito mais sensível ao pecado, em que você está muito mais sintonizado. Não é só questão de não comer, é porque a briga é tão feia que não dá tempo de fazer comida, não vai se preocupar com outra coisa, e você está agarrado ali. Isso é permanência, para trazer o reino para a vida daquela pessoa.
Vai ter uma segunda condição. Está nessa aliança. Em verdade vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. A segunda condição é concordância, é unidade. Não é que dois caras safados falam assim: você concorda de ganhar na cena sozinho? Eu e você? Você concorda? Vamos orar, porque a palavra diz: se a gente concordar, a gente fatura. Duas pessoas que só querem a vontade de Deus se unem em oração para pedir o que Deus quer. Então imaginem os casais dessa igreja orando pela conversão de pessoas, orando porque sabe que Deus quer isso. Deus vai usar você, meu irmão, para esgarçar essa nuvem de demônios, e a luz vai incidir sobre pessoas. Mas eu vou terminar com o Salmo. Abra sua Bíblia. Salmo que, quando eu era criança, adolescente, eu cresci numa igreja batista. Eu não lembro de nada do meu tempo de criança, porque eu só era da igreja, mas não era convertido. Mas desse salmo eu lembro que eu achava um salmo melado, óleo que desce pela cabeça, vai pela barba, cai na gola, que coisa esquisita. Hoje é um dos meus prediletos. Salmo 133. Oh, como é bom viverem unidos os irmãos. Oh, como é bom viverem unidos o casal. Oh, como é bom viverem em união marido e mulher, pais e filhos. Oh, como é bom uma igreja em união. Aqui nós vamos ver qual é a segunda condição para trazermos a vontade de Deus à realidade. É concordância, é unidade. E foi Davi que escreveu esse salmo. E ele vai usar duas ilustrações fantásticas. Os irmãos viverem em união, ele disse, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e derrama pela barba de Arão, né? É como o óleo. Vamos então olhar para esse óleo. Êxodo 30. Olha o óleo da unção. Disse mais, versículo 22, disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Davi disse que os irmãos viverem em união é como o óleo. Qual a principal característica deste óleo? Vocês prestaram atenção? Hein? Não, vários ingredientes, mas os ingredientes, qual a principal característica deles? O quê? O perfume. Era um perfume. Davi teve esse óleo derramado na sua cabeça, quando foi ungido rei. O que ele está dizendo? Que os irmãos viverem em união exala um cheiro agradável. É como óleo que, quando derramado, expande cheiro agradável. Os irmãos em união exalam cheiro agradável. O contrário é verdade. A briga, a cisão
é fedor, é mau odor. Muitas igrejas parecem uma fossa aberta. Dissensões, facções, brigas, contendas, tudo quanto é natureza. Queremos trazer a vontade de Deus para a realidade. Precisamos ser cheirosos, exalar o bom cheiro de Jesus, sermos um, marido e mulher um, igreja um, crentes um. Está claro? Mas ele tem uma segunda ilustração. Os irmãos viverem unidos, diz ele, é como o orvalho do Hermon. Monte Hermon, no norte da Palestina, um monte continuamente coberto de neve, e do Monte Hermon desprende-se um orvalho que rega o sopé da montanha, e o sopé do Monte Hermon tem uma vegetação maravilhosa, contrastante com o deserto ao redor. Produz ali um verdadeiro oásis. Que coisa linda. Davi está dizendo que os irmãos viverem em união é como o orvalho que rega e produz vida. Deus planejou que esta igreja, que cada casal aqui seja um oásis. As pessoas ao nosso redor estão na sequidão total, no desespero, sem nenhuma esperança. E Deus quer fazer de nós, se estamos em união real, nós vamos desprender orvalho. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Quando Deus vê unidade, Ele expede uma ordem de bênção. Eu nunca vi oásis, só em filme. Você já deve ter visto também em filme. O cara no deserto bebe a última gota d'água da sua vasilha, joga ela para lá e começa a arrastar na areia escaldante. Aí ele vê palmeiras, água cristalina, e ele se arrasta mais. Quando chega lá não tem nada. O que era aquilo? Uma miragem. Queridos, nós, igreja, nós temos um discurso de amor ao próximo. Nós temos um discurso. As pessoas são atraídas pelo nosso discurso. Mas se elas chegarem entre nós e descobrir que só tem areia, nós vamos ser amaldiçoados. Deus quer que essa igreja seja um oásis e não uma miragem. E para sermos um, é só possível quebrando cada um de nós. Marido e mulher, para ser um. Hoje o pessoal está casando, mas está casando assim, fica de longe. Eu conheço casais que um mora no apartamento, outro mora no outro. Só se reúnem para comer o glacê do bolo. Porque casar de verdade é isso aqui, ó. Dói, machuca, humilha, quebra. O mistério do casamento, vocês já ouviram pessoas falando, já encontrou a sua cara metade? Não é cara metade. Meio com meio ser igual a um, não há mistério nenhum. Sabe qual é o mistério do casamento? É que 1 mais 1 é igual a 1. Para 2 se tornarem 1, tem que haver quebra, humilhação, renúncia, negar-se a si mesmo, morrer. O convite de Jesus para nós é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz,
Tomar a cruz não significa morar com a sogra. Tomar a cruz é morrer. Jesus, o convite dele é para morrermos todo dia. Para o que eu acho, para o que eu penso, para o que eu quero. É isso aí. Estou começando a aprender a orar. Não é fácil, não. Estou percebendo que o inimigo está ficando incomodado. E está nos perseguindo. Está nos atacando. Mas Deus deseja que esta igreja, não alguns poucos casais, que esta comunidade de discípulos, todos, estejam de mãos erguidas. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: rogo que orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, ou seja, sem briga e sem animosidade. Para quê? Para trazer o reino à realidade. Para trazer o governo de Jesus sobre famílias, sobre casais que estão em litígio, sobre jovens que estão se prostituindo, sobre jovens que estão se lascando nas drogas, trazermos a vontade de Deus à realidade. Esse é o maior ministério desta comunidade.